Eu cheguei! Muito bom dia, bom dia, bom dia, porque ainda é dia também aqui em Portugal. 11 horas e 1 minuto em Portugal. Vamos começar a nossa primeira live? Essa semana a gente vai começar com essa live, uma série de super lives sobre dinheiro, para você começar a entender coisas que você ainda não sabe, e eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro despertar para você. Então, vou esperar uns minutinhos, o Instagram chamar todo mundo. A live, já vou começar falando, vai ficar salva por alguns dias. Então, quem não puder assistir ao vivo agora, pode assistir depois, mas não perde, porque depois a gente vai tirar, porque não adianta ficar por aqui, né, gente? A gente já sabe que se não assiste em 2, 3 dias, depois passa batido com tanto conteúdo. Mas o mais importante é que, se essa live chegou para você, pode ter certeza que não é coincidência, é o que eu chamo de Jesuscidência. Era para você saber realmente desse assunto. O tema da live de hoje é: quem te ensinou a receber dinheiro? Aliás, esse tema a gente vem trabalhando desde sábado. Nós tivemos um encontro incrível do nosso movimento Mulher Merecedora, onde nós trabalhamos o dinheiro vem da mãe. Teve um exercício sistêmico muito profundo, poderoso, que só quem estava lá viveu essa experiência. E eu quero começar convidando você a participar do nosso movimento. O Movimento Mulher Merecedora é um movimento que eu já faço há muitos anos e é um grupo fechado no WhatsApp. Nós retomamos agora o movimento, totalmente sempre gratuito e online, para você estar despertando. São conteúdos muito profundos que às vezes não dá para trazer aqui, e realmente é para quem quer começar, para quem quer ter consciência e as ferramentas que tem lá começar a mudar a sua relação com o dinheiro, com a sua autoestima, com a sua prosperidade e entender o que é ser uma mulher merecedora. Porque uma mulher merecedora tem características diferentes, viu? Não é qualquer mulher, né? Tem que ter aí uma postura, um comportamento diferente, e isso a gente vai lapidando com o passar do tempo, e principalmente com o primeiro pilar que eu trabalho muito, que é a mudança aí, ó, de mentalidade. Então, eu vou começar essa nossa live e no final tem uma surpresa já para vocês. Quem está no nosso movimento já sabe dessa surpresa, mas eu quero deixar um conteúdo aqui para você que está chegando. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui. Quem entrar depois eu dou bom dia, bom dia, bom dia e a gente começa. Como eu disse, hoje nós vamos começar a falar sobre receber dinheiro. Aliás, essa minha mãozinha que você está vendo aqui atrás, esse símbolo dourado, é justamente sobre isso, sobre receber. Pega essa palavra aí, porque isso é muito importante. Eu tenho exercícios que eu ensino para minhas alunas para realmente você entrar nesse fluxo do receber. E por que receber é muito importante? Fica até o final da live que você vai entender o que isso tem a ver com dinheiro, né? Hoje eu quero trazer um conceito básico aqui, muito curto também, mas tanto da neurociência como da psicanálise, e trazer a visão sistêmica para fechar, para você entender por que é importante você saber receber e o que isso influencia na sua relação com o dinheiro. A neurociência, quando a gente fala de cérebro, vamos falar aqui de mente, né, que é uma coisa que eu gosto muito, estudo, tenho formações, a gente sempre fala na neurociência que o nosso cérebro, ele aprende pela observação. Então, hoje, se você sabe que isso daqui é um mouse, ou como aqui em Portugal chamam um rato, é porque você, lá atrás, quando começou a aprender a falar, a entender de imagem, alguém ficou repetindo que isso era um mouse. E aí, quando você vê a imagem, você sabe que é um mouse. Então, rapidamente para você entender, nós aprendemos observando, e isso é muito importante, porque a gente observa as emoções, a gente observa os padrões do ambiente que nós fomos criados e moldados. Então, você não precisa ensinar algumas coisas, por exemplo, para o seu filho, porque ele vai observando como é a dinâmica na sua casa. Isso serve muito para dinheiro, mas serve para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa mesmo, né? Então, quando a criança, ela cresce, por exemplo, num ambiente onde o dinheiro era um grande problema e ela observa os pais discutindo com ansiedade, com dívidas, quando ela observa perdas, falências, desorganização,
Como que você acha que fica a mente, o cérebro dessa criança para dinheiro? Guarda essa informação aí. Então, tudo que você hoje pratica na sua vida começou lá na sua infância, na sua mente, trabalhando isso nesse primeiro estágio que foi a observação. Com relação a dinheiro, não te ensinaram sobre dinheiro. A primeira coisa que você fez foi aprender observando, observando seus pais, observando o ambiente, observando como que eles lidavam com o dinheiro. Mesmo que ninguém tenha sentado para te explicar o que era o dinheiro quando você era criança, você viu, você observou. Já na psicanálise, quando a gente traz essa temática, ela fala muito do inconsciente, né? O que está nesse inconsciente. E a psicanálise diz que nem tudo aquilo que governa a nossa vida é o consciente, é o racional. Na verdade, basicamente, tudo que rege a nossa vida hoje, quando a gente fala de emoções, decisões e comportamentos, está ligado ao inconsciente. Então, a gente precisa entender, porque muitas das vezes a gente repete esses comportamentos, fazemos essas escolhas, às vezes, erradas com o dinheiro, sem saber por quê, mas é porque a gente está repetindo de forma inconsciente um padrão. A gente está repetindo inconscientemente algo que a gente viu. E quando a gente também fala de inconsciente, uma outra coisa importante para você saber é que o nosso inconsciente ele é moldado através das imagens. Cada imagem linka com uma emoção. Igual aquele filme realmente do Divertidamente. É muito bacana assistir aquele filme porque ele traz realmente de uma forma lúdica como que funciona o nosso inconsciente. Então, hoje, quando você vê muito dinheiro na sua conta, qual é a emoção que você tem? E o contrário, quando você abre o seu saldo bancário, está negativo, qual é a emoção? Isso daí é uma repetição de padrão que está no seu inconsciente. E muitas das vezes essa repetição de padrão não é sua. É verdade. E aí vem a visão sistêmica que eu quero trazer para você, que isso é muito importante. Dentro da visão sistêmica, a gente fala de 3 leis que regem, né, não dinheiro, mas a nossa vida. É a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, do dar e receber. E dentro da visão sistêmica, uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito, muito, muito de pertencimento. A gente repete padrões familiares de forma inconsciente, porque está lá no nosso inconsciente as imagens e as emoções, por amor e pertencimento. E quando a gente fala de receber, o receber da vida, receber dinheiro, receber elogio, receber promoção, receber oportunidades, ele vem da mãe. Por que ele vem da mãe? Porque a nossa mãe, ela é o nosso tudo desde o início no útero. É ela que nos mostra essa primeira fase da vida. É a nossa mãe que, na verdade, nos mostra a experiência de receber. Porque é através da mãe que você recebeu a vida, você recebeu o leite, amor, carinho, afeto, cuidado, tudo isso é receber. Você, como bebezinho, foi recebendo e foi ficando essas imagens no seu inconsciente, no seu corpo, nas suas emoções. Da mãe a gente recebe um monte de coisa. E é por isso que o receber está muito profundamente ligado a dinheiro. Porque se você não recebeu ou o suficiente quando você era criança, somado com essas repetições de padrões que você viu na sua família quando você foi crescendo, como que é hoje a sua relação com o dinheiro? Outra coisa importante, se você não viu, foi uma coisa que a gente trabalhou na aula sábado. Se você não viu a sua mãe descansando, sábado a gente fez um exercício poderoso lá do nosso grupo, do Movimento Mulher Merecedora, e todas elas ficaram muito impactadas, porque o exercício era justamente disso, você descobrir qual é o padrão que você repete da sua mãe com dinheiro. E uma das coisas durante o exercício que eu conduzi foi justamente isso. Você viu sua mãe descansando? Quero deixar para você essa pergunta. Mas descansando de verdade. Não é descansando com culpa, com preocupação, sentada no sofá cansada porque passou o dia todo trabalhando, cuidando de menino de casa e na correria. É descansando em paz. Você já viu sua mãe tirando férias alguma vez na vida?
Isso tudo também está ligado à sua forma de receber o dinheiro. Porque se você cresceu num ambiente vendo sua mãe sempre trabalhando, se esforçando até para fazer dinheiro, como é que você faz dinheiro também? Então, o dinheiro, ele vem desse espaço do receber que você aprendeu da senhora sua mãe. E é por isso que é muito importante a gente identificar quais são os padrões que a gente vem repetindo, não só da mãe, mas o pai também. Mas eu quero trazer aqui essa visão sistêmica da mãe. Hoje a gente vai ter outras lives, né? Amanhã, quinta e na outra semana, para a gente aprofundar mais esse assunto. Então é muito importante você ter essa percepção. Mas mais do que isso, não é só ter a consciência. O exercício que nós fizemos, elas tiveram consciência. Ok, tenho consciência, já sei. Eu sou desorganizada, eu não consigo receber dinheiro, ou eu estou em dívidas porque eu estou repetindo o padrão da minha mãe. Tá, estou repetindo, mas o que que eu tenho que fazer? E aqui é uma coisa muito importante que eu quero também trazer, porque desde que eu comecei a aprofundar os meus estudos na visão sistêmica, me formei também como terapeuta sistêmica, eu vejo muita gente falando de forma errada isso por aí. Então você que está assistindo essa live, aprende. Você não quebra padrões, você não corta padrões, você não rompe. Ah, eu descobri que eu tenho problema com dinheiro porque eu tô repetindo o padrão da minha mãe que é desorganizada. Vou romper isso daí. Vou fazer uma carta para fazer um ritual e aí eu vou romper e pronto. Vou ficar organizado e vou ter dinheiro. Estão te iludindo, não é assim. Não se rompe justamente por causa do pertencimento. Se você quer cortar, romper, você quer se excluir. Vou até pegar meus bonequinhos aqui, que eu vou daqui a pouco mais tarde fazer um atendimento. É só para vocês ludicamente entenderem. Então preste atenção aqui, ó. Esse é seu, vou fazer aqui, ó, didática para vocês entenderem. Esse aqui vai representar o seu pai, esse aqui é sua mãe. E esse aqui é você, pequenininho, ó, aqui na frente. Aí tu descobre que tu tá repetindo o padrão, vou deixar aqui, ó, o seu pai do lado, da sua mãe de dinheiro. Aí tu olha para sua mãe, olha lá a desorganização e fala assim: vou romper, mamãe, não quero mais ser igual, vou fazer diferente. Então, vou te contar um segredo: não vai dar certo. Por quê? Porque dentro da visão sistêmica a gente precisa honrar, a gente precisa ver, ter consciência de que eu estou repetindo o padrão, mas fazer escolhas diferentes e conscientes. É olhar para sua mãe e falar: mãe, eu vejo você, eu sei que eu estou repetindo, mas agora eu vou fazer novas escolhas, diferentes e conscientes. E é isso que a gente precisa aprender. Porque não se consegue, muitas das vezes, fazer esse movimento sozinha, sozinho. Por quê? Porque a sua mente está programada para fazer a mesma coisa. A sua mente já está acostumada com a desorganização, a sua mente já está acostumada com o caos, a sua mente já está acostumada com as dívidas, a sua mente já está acostumada a fazer dinheiro com esforço, a fazer dinheiro e não sustentar. O dinheiro chega e não fica. Então, quando você tem consciência do padrão, você também tem que ter uma outra consciência, uma segunda, que você precisa de um processo, de uma direção, de ferramentas para começar a fazer diferente. É igual ir para academia. Não adianta você ir para academia hoje, se você está parado há muito tempo, querer puxar, sei lá, 50 quilos. Você nunca fez isso na vida. É uma coisa gradual. É nisso que eu acredito, é nisso que as minhas metodologias que eu crio ensinam para as minhas alunas. Mudanças graduais que você vai sustentando. Porque se você quer, também é uma outra analogia com a corrida, né? Começar a correr 10 quilômetros hoje, você até pode fazer correndo e caminhando, mas depois seu corpo vai pagar o preço. Se você quer uma mudança muito rápida com dinheiro, aqui não é o seu lugar. Aqui eu trabalho com metodologia, com prazos e com essas mudanças que você sustenta. Porque aí lá na frente você vai começar a colher esses resultados. Aí sim, você vai olhar para trás e vai ver: nossa, agora eu sustento o dinheiro que chega porque eu já estou organizada, eu já sei fazer, guardar, multiplicar o dinheiro, porque eu comecei primeiro uma mudança de mentalidade. É uma coisa muito, muito, muito importante vocês entenderem isso. Porque senão você vai: eu já sei, que nem uma aluna: eu sei que eu estou repetindo o padrão da minha mãe. Eu falei: e o que você vai fazer com isso? Né? Você precisa eu chamo os 3 Ds para quem quer fazer dinheiro. São 3.
Se você quer hoje começar a fazer dinheiro de verdade na sua vida, você tem que ter esses 3 Ds. O primeiro é a decisão. Mas não é uma decisão da boca para fora. Ai, descobri que eu tenho esse padrão aqui que eu tô repetindo e vou agora fazer diferente. Não vai. Quem decide começa com um comportamento. Toda decisão leva a um comportamento diferente. Toda decisão, anote isso daí, faz você ter um comportamento diferente. Porque senão é frustração, é só aqui na cabeça. Ah, é que nem aquele famoso, amanhã eu vou pra academia. Decidi, hoje eu vou malhar, vou me cuidar, amanhã eu vou. Aí o amanhã chega, sua mente sabota e você não vai. Primeiro D de decisão, o outro é de direção. Você precisa de direcionamento, você precisa de uma metodologia para esse processo de mudança, para esse processo de criar uma nova identidade, de mudar essa mentalidade, de ter uma postura diferente para você começar a fazer essas escolhas diferentes do que, por exemplo, a sua mãe fazia com o dinheiro. E o terceiro é o desejo. E aí isso eu trago esse ensinamento muito do Napoleão Hill, que eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã e indico muito o livro dele, mas não é o que ele chama de desejo ardente, é essa ânima, força de ir para a vida, essa garra de querer fazer diferente, de saber que você está no processo, de que você não vai desistir, que você realmente está afim de mudar. E é por isso que eu quero falar para vocês, especialmente nessa primeira live, que eu criei e hoje oficialmente eu quero deixar aqui no Instagram a mentoria Mulher Merecedora, edição Dinheiro. Para mulheres, os homens também são aceitos, viu? Que eu já tive homens na minha mentoria. Mas o meu alvo aqui são as mulheres que querem realmente descobrir esses padrões inconscientes, fazer escolhas diferentes e conscientes. Honrando, lógico, senhora sua mãe, mas começando a se posicionar, a ter postura. Para isso, você precisa do segundo pilar que a gente vai trabalhar na mentoria, que é a sua nova identidade. Se você não mudar a sua identidade, você não sustenta o dinheiro que chega. Se você não mudar a sua identidade, o dinheiro vai vir e não vai ficar. É por isso que está cheio de gente que ganha dinheiro e perde dinheiro. Porque a identidade está ligada, vou pegar aqui o meu espelho maravilhoso. A sua nova identidade ela está ligada com uma autoimagem. Como você se vê. Se você não se vê, e esse ver é aqui, ó, no inconsciente. Se você não se vê como alguém que fatura 100 mil, 500 mil, 1 milhão, o valor que você deseja, você não sustenta. Você pode até se esforçar, se empenhar, trabalhar muito, muito, muito. O dinheiro vai vir e você vai dar um jeito de gastar. Vai aparecer problemas, vai aparecer gente doente, vai dar um jeito, o dinheiro gasta. Quem está aqui, seja honesta, já recebeu uma grande quantia de dinheiro e não sabe para onde foi? Nossa, o que eu fiz com aquele dinheiro? Vou. Por quê? Porque você não sustenta. E para você sustentar, você precisa começar a trabalhar a sua autoimagem. Aí quando a gente fala de autoimagem, é alinhar como você se vê, a sua autoestima, a sua confiança, com ferramentas para você saber administrar esse dinheiro. Então, a mulher que entrar na mentoria vai aprender realmente a sustentar esse dinheiro que chega, a receber, guardar e multiplicar. A jornada da mentoria Mulher Merecedora são 45 dias ao vivo, é uma prática imersiva. Não é um curso gravado, não é para todo mundo. Inclusive, eu estou realmente selecionando as alunas, as vagas são super limitadas, porque eu quero realmente as mulheres decididas, o primeiro D, que querem fazer diferente e em 45 dias vão ter resultado. Vão ter porque eu garanto. Todos os exercícios que eu crio, eu aplico primeiro em mim ou com as minhas alunas. Toda a metodologia está nesse caderno aqui, que já tem algum tempo, algumas semanas que eu venho mostrando para vocês. São exercícios sistêmicos muito profundos que você vai estar fazendo. Então, tem que ter o comprometimento. É por isso que eu estou falando com cada uma que está interessada. Porque se você não tiver o compromisso de sentar, fazer e estiver decidida a chega, não quero mais ter problema com dinheiro, vou resolver isso na minha vida, não vai dar certo. E o meu grande objetivo quando eu lanço algum programa de mentoria meu é o resultado. E eu realmente fico com quem está comprometida com o seu resultado. Então, quem quiser saber mais de como vai funcionar, pode entrar em contato no direct, porque eu estou realmente conversando brevemente 3 perguntas poderosas e quem responder e estiver alinhada vai entrar. Eu já tenho alunas que garantiram sua vaga, porque no sábado, quando a gente fez a aula de Dinheiro é a Cara da Mãe,
eu abri para o nosso grupo do Movimento Mulher Merecedora e vai ser incrível. A gente vai começar agora em junho, vão ser 45 dias com exercícios práticos, a gente vai ter encontro ao vivo, tem bônus, tem um monte de coisa. E o melhor, viu? O valor. Tenho certeza que quando você descobrir o valor, você não acredito, Ellen, deu a louca? Não é que deu a louca, é que a primeira turma sempre eu gosto de honrar e fazer um valor especial. Então, se você quer saber mais, me chama no direct. Se você é minha aluna, tem um benefício para você também. Já foi minha aluna, tem um benefício para você. E eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado se você estiver decidida com o seu processo. Então é isso, queria deixar aqui oficialmente abertas as inscrições, depois eu vou falar mais. E amanhã a gente tem outra live que eu quero trazer para você às 11 horas aqui em Portugal, 7 horas da manhã no Brasil. E conto com você, viu? Quero agradecer todo mundo que está aqui ao vivo. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.